Olá, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gé. E eu sou a Giza Nunes. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura lésbica e os livros da Giza. Então, roda a vinheta. O penúltimo livro que eu trouxe aqui no canal foi o Apartamento 52, e quem assistiu lembra que eu falei que ele era muito especial para mim, porque ele é de uma amiga pessoal minha, a Giza, essa que está aqui comigo hoje. E eu trouxe a Giza aqui para falar um pouquinho sobre o processo dela de escrita, sobre como ela chegou até a literatura lésbica e como surgiu essa vontade de escrever livros, e a gente vai falar um pouquinho também do Apartamento 52 e do novo livro dela, Rosas Amarelas. Giza, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Olá, gente. Meu nome é Giza Nunes. Eu sou jornalista, dou aula pra caramba, advogo também, mas essa parte eu não gosto muito de falar. A parte que é mais dura, mais difícil, é a advocacia, né? E escrevo livros com um protagonismo lésbico. Eu estou, na verdade, é o meu terceiro livro. O primeiro foi em 2012, mas eu não publiquei, ele está guardadinho. Na verdade, eu estou revendo ele porque ele tem uma série de coisas que são muito pessoais na época, né? Sim. E eu preciso rever, eu preciso tirar um pouco da carga emocional dele, então eu estou revendo ele. E aí veio o Apartamento 52 e Rosas Amarelas. Como que surgiu essa sua vontade de escrever? Você já escrevia antes? Eu escrevo há muitos anos. Publicar, eu vim publicar em formato de livro, de romance, agora. Mas eu já escrevo, acho que eu tinha 10, 12 anos, 7 anos. Acho que quando eu comecei a me alfabetizar, quando eu não sabia escrever, eu contava história para os meus vizinhos. Ai, que legal. Eu juntava as crianças, botava as crianças todas no terraço e começava a contar história para elas. E eu ia inventando aquelas histórias, né? Então, eu já escrevo há muito tempo, mas eu sempre escrevi muito crônica, conto, publiquei algumas crônicas. Nunca tinha tentado fazer um romance, até este de 2012. Esse de 2012, para você ter ideia, eu escrevi em um mês e meio, mais ou menos. A ideia veio pouco e foi. tempo, né, para se escrever alguma coisa. É muito pouco tempo, porque todo texto, assim, no meu caso, né, você precisa amadurecer a ideia. A ideia vem na cabeça, mas você precisa amadurecer, porque não é uma cena, não são 20 páginas. Você escreve 260, 280, 300 páginas. Isso de material bruto, né? De material bruto. Daí você vai peneirando e corta uma coisa que está demais, às vezes acrescenta alguma outra coisa, uma cena que não encaixou, para você ter aquele resultado final. Então, entre o começo, você amadurecer o teu texto, escrever, você tem que deixar ele dormindo um pouquinho, porque você não enxerga mais os erros dele. Sim. Ir a colocar ele a público leva tempo. Você tem que ter pelo menos, para você pegar, escrever e voltar a pegar nele, você tem que ter pelo menos 30 dias, sem olhar para a cara dele. Porque quando está escrevendo assim, a gente meio que não tem noção de como organizar, a gente só vai despejando aquilo que vem na cabeça, né? E assim, como a gente não é profissional, ou seja, eu não vivo da escrita, eu dou aula e vou para audiência, e isso ocupa muito tempo ocupa muito do meu tempo diário. Então, a escrita ela acaba sendo muito quebrada. Eu não tenho como, eu vou escrever hoje, eu vou escrever amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Não tem, é o tempo não tem que como dá. ter uma rotina, né? Não dá, não tem como. Quando eu estou no período de aula, eu tenho, às vezes, 8 aulas num dia, então eu tenho que preparar essas aulas. Eu sou muito metódica nesse sentido. Aí acaba deixando para depois. Aí, eu vou escrever à noite e tal, mas à noite, 10 horas da noite, eu já estou muito cansada. Exatamente. A cabeça nem funciona mais, né? Não, raciocina mais. E a escrita acaba ficando picada. Porque você escreve uma coisa, aí você, puxa, foi que eu escrevi mesmo lá no começo, aí você tem que voltar, porque senão você perde o fio da meada. E acaba escrevendo coisas que se contradizem, né? E o processo acaba ficando mais longo, né? Porque, como você disse, você não vive da escrita, né? Então a vida cotidiana assim acaba deixando o processo da escrita mais longo, né? Isso, atropelando. É chato, porque às vezes você está com uma ideia, você está desenrolando uma determinada
situação e aquilo tá bombando assim na tua cabeça, né? Está fervendo. Tipo, é urgente que você escreva, mas você não consegue, não tem como. E nesse Oi, desculpa. processo assim de escrita e trabalho, você já perdeu alguma ideia que você, tipo, nossa, essa ideia era muito boa, e você acabou perdendo por conta dessa quebra? Já, as ideias vêm muito rápido da minha cabeça. Hoje eu estava Uhum, conversando com a Lucélia, ela estava dizendo assim, Giza, eu estava contando para ela a história do meu o próximo livro, que eu uhum. já estou escrevendo. Meu Deus, Aí mas ela você tá todo vapor, hein? Mal saiu Rosas menina, Amarelas, já estou tá te escrevendo dizendo, outro. Que maravilha. eu tenho a impressão que quando eu fui passar na fila da criatividade, eu disse, ah, não, Uhum. tem pouco, eu deixei mais vezes. Né? Deixa, ninguém vai perceber que eu tô aqui, eu tô indo de Não, novo. ninguém vai, deixa eu tomar mais, né? Eu acho que aí o negócio abusou, né? E ela disse assim, quando você escreve, quando você está escrevendo, quando você fala das tuas histórias, teu olho brilha, você é feliz, não é? Eu disse, é. É a hora que eu sou mais feliz da vida. Assim, não no meu momento feliz com ela, mas fora esse momento afetivo, é o momento Uhum. mais feliz que eu tenho. Já aconteceu inúmeras vezes, de eu estar com aquela coisa, aquela ideia fervilhando, fervilhando, e eu não ter como, porque eu estou no meio de uma aula. E aí Uhum. depois eu tento lembrar quem diz. Já aconteceu Exatamente. tanta coisa no meio que se perdeu. E aí é seguir em frente, né? Não tem como buscar de novo, então é Não, só não, seguir o não. baile mesmo. E falando um pouquinho sobre o apartamento 52, como que surgiu a ideia de transformar o momento que a gente ainda está passando em livro? Olha, as minhas histórias, ou melhor, eu gosto de escrever com o pé sempre na realidade. Uhum, Então, por exemplo, esse próximo livro que eu estou escrevendo, ele tem fantasia, nosso folclore, de crenças, etc, etc. uhum, Porque eu gosto sempre de estar me desafiando nas histórias, né? legal. Mas eu tenho que trazer uma dose muito forte de realidade. Então, qualquer coisa que eu vou escrever vai estar ligado, vai estar com o pé na vida. Né? Uhum, Acho que a vida é a minha maior fonte de conteúdo. Quando eu fui escrever Apartamento, eu escrevi, acho que 3 meses depois do falecimento de uma pessoa que era muito, muito importante para mim, para nós aqui. Falo no livro sobre ela e falo nos agradecimentos também. A Cláudia era assim uma mãe, uma amiga, tudo que você pode imaginar. E ela morreu, e a gente não sabe se foi pela Covid. Ela tinha todos os sintomas, mas como estava muito no começo, eles atestaram ela com um problema pulmonar. E ela me pedia muito que eu escrevesse. Ela sempre dizia, filha, escreve. Filha, já está escrevendo? Então, quando ela uhum, faleceu, ficou muito aquilo na minha cabeça. Eu tinha uma série de aquelas coisas que a gente cria na cabeça, aqueles bloqueios que a gente cria na cabeça, né? Apesar de eu ter um livro uhum, em 2012, de eu já escrever outras crônicas, parará, parará, mas eu tinha um bloqueio muito grande de tornar público aquilo que eu escrevia. Talvez falta de crença, né? Aquelas doidices que a uhum. gente se alimenta tanto, né? Por conta disso, eu prometi, se eu for escrever, nem que seja um livro. Começou como um conto. Eu queria escrever um conto e colocar numa plataforma digital, era o iPad, qualquer uma delas. Uhum. Só que a história foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu vi, tinha virado um romance. Quando ela chegou ali pelas 80 páginas, disse, não, aqui não é um conto. E também Uhum. não dá para eu matar a história agora. E aí foi, se tornou a história. Eu precisava falar sobre o que estava acontecendo. Eu tinha necessidade de falar sobre o que era tanto absurdo todos os Sim. dias na vida da gente, que a Uhum. gente a gente enxerga ainda, vê ainda todos os dias, não só em relação à pandemia, que eu tinha que falar alguma coisa. Eu não podia deixar de falar. Eu Então, senti esse tom de revolta no livro, assim, com a protagonista, né, com a Helena, assim, eu senti ela sempre muito incrédula com as coisas que estavam acontecendo e muito revoltada com a situação. Foi uma coisa, assim, que passou da personagem para mim, e agora você falando, realmente não era coisa da minha cabeça, esse tom de revolta. não, não era não. Jé, eu não sou uma pessoa tão jovem, eu sou Uhum. uma pessoa muito vivida. Então, eu tive a oportunidade de viver, de passar por várias épocas da nossa história, vamos dizer assim. Né? E eu já vi muita coisa acontecer. Já fui testemunha de muita história. Eu estive no movimento estudantil na década de 80, já foi ali no final de 79 para frente. E o que eu vejo acontecer hoje, esse repeteco dantesco que a gente vê todos os dias nos jornais,
é o cúmulo do absurdo. Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode se calar. Ninguém, assim, que tem um pingo de senso, não precisa nem mais nada, não precisa ser militante, não precisa nada. E eu não me calo. Então, isso me motivou muito, né? Eu precisava colocar essa revolta que eu sentia para fora de alguma maneira. E aí eu usei a história lá do condomínio, né? Acabei desenvolvendo várias situações lá, porque na minha cabeça, se é um condomínio, dentro de um condomínio, você tem inúmeras histórias. Sim. Você não tem uma história só. Corre o risco de você só dar uma pincelada. Algumas histórias eu não me aprofundei porque não era o objetivo. Mas, por ser um condomínio, elas tinham que estar presentes. Por exemplo, a história do Rafael. A história do Rafael, na verdade, eu fiz laboratório. Eu conversei muito com um amigo que eu tenho, que é um homem trans. Ele hoje já fez a transição, mas foi extremamente difícil. Eu acompanhei situações com ele, mas ele foi só uma das... Todas foram histórias muito próximas de mim. A história da moça que foi assassinada também. Eu já estou dando spoiler. Sério? É. Meu Deus. Eu fui repórter policial há muito tempo. Eu não sabia dessa fase da sua vida. Que legal. Fui repórter policial há muito tempo, eu vi muita coisa. Imagina mesmo. Meu Deus. Eu vi bastante coisa. CDzinho. Uhum. O rapaz, do começo. Também foi uma história que eu acompanhei um pedacinho dela, mas também foi uma história que eu tive contato. Então, quando eu trouxe para a história esses vários relatos, foi uma maneira de dizer assim, olha, nós somos muitos, Sim. Nossas histórias são muitas. Se você parar e olhar na sua vizinhança mesmo, quantos dramas a gente vê acontecer? Nossa, vários. Era essa a ideia, porque a história se passava dentro de um condomínio. Por isso que eu acabei estruturando dessa maneira. E você falou dessas pessoas próximas que te inspiraram e esses casos próximos que você observou. Eu tenho uma pergunta muito que me diz assim, vem muito de uma curiosidade minha, que eu queria saber se é fato ou não. A Helena tem um pouquinho de você ou da sua vida, porque em alguns momentos eu falei assim, será que a Giza se inspirou na história dela aqui? Porque, por exemplo, na questão de ser professora, isso me chamou bastante atenção, porque você dá aula também, então eu te imaginei muito naquela cena. Tem sim. Muita coisa que naquela época eu estava passando. Eu acho que a gente escreve, a gente sempre coloca da gente em alguém. Mesmo quando a gente está escrevendo um personagem demônio, a gente coloca uma coisa da gente nele. Nem que seja alguma coisa que você quer fazer. Sim. Mas não faz porque tem bom senso. Exatamente. Né? Ou consciência, ou algo do gênero. E tem, Helena tem sim. Rosas também tem. Como da próxima história vai ter. Mas, assim, são personagens diferentes. Se você pegar Sofia e Helena, são diferentes. E, Giza, qual foi o seu primeiro contato com a literatura lésbica? Você se lembra do primeiro ou de um dos primeiros livros que você leu? Olha, o primeiro livro que eu li, eu tinha mais ou menos 12 anos. Foi um livro... Me esqueci o nome dela. Nossa, passou completamente. A mulher mais censurada da... Cassandra Rios. Cassandra Rios, pronto. Cassandra Rios. Eu tinha 11 para 12 anos. Tinha um sebo do lado da escola que eu estudava e eu sempre ia porque eu pegava muito livro lá que era mais barato. E às vezes o dono da banca, como ele me conhecia, ele me emprestava os livros para ler. E eu vi esse livro e fiquei curiosa. Eu li, mas eu não tive na época, eu fiquei muito curiosa, mas eu não conseguia encontrar mais nenhum livro dela. Nada. Eu só encontrei aquele livro. Que livro que era? Você lembra o nome? Ai, não lembro. Faz muitos anos isso. Muitos anos. Mas eu me lembro assim, sabe quando você lembra você chegando na banquinha, você olhando o livro lá, ou pegando. Eu lembro que meu pai, eu não lembro, acho que o meu pai, ele viu o livro, porque eu trocava muito livro com meu pai, né? E ele viu nas minhas coisas, ele disse assim, minha filha, você está lendo isso? Citou. Aí ele disse, mas minha filha, isso aí não é livro proibido, esse livro que criança não lê? Eu disse, não, pai, é um livro de história, é bom. E aí eu escondi o livro, escondi tanto que eu acho que minha mãe colocou fora depois, porque eu não achei mais. Mas eu sempre fiquei muito curiosa depois disso. Só que aí a vida seguiu, né? Eu sempre fui muito traça, eu lia absolutamente tudo que passava na minha mão, eu lia. Eu só fui retomar com a literatura lésbica
por incrível que pareça, ano passado, em abril, depois do falecimento da Cláudia, a Lucélia estava lendo, ela sempre leu bastante, e ela disse, Giza, tu não queres ler? Eu acho que essa leitura vai te fazer bem. Eu estava muito angustiada. E aí eu comecei a ler. E aí eu fui devorando. Eu comecei lendo a Diedra. Ah, maravilhosa. Adoro de paixão. Sou fã mesmo. A Carina. A Carina tem um livro que eu acho que é o único livro, um dos... Minto. A Cor Púrpura também já me fez chorar, que eu já li também. Mas eu lia muitos, acho 80 e alguma coisa, não lembro. Mas o livro da Carina, As Rosas e a Revolução, foi um dos Nossa, esse livro dá poucos, muito. um dos poucos que me fez chorar. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Então, para te falar bem a verdade, o meu contato com a literatura lésbica é bem recente. Só que aí, de lá para cá, de abril para cá, eu já... Muita coisa, muita coisa. Qual que são Muita os seus coisa mesmo. preferidos da literatura lésbica, assim, desses que Ah, você leu desse tempo? Vamos escolher 3 aí. 3. É. As Rosas e a Revolução, com toda Uhum. certeza. Eu gosto de Abismo, da Diedra. Hum. Luas de Maria, eu gosto Ai, muito Lua de também. Maria é um dos meus preferidos. Aquele Dia Junto ao Mar, da Carina, também eu gosto muito. Nossa, são tantos livros que eu nem, assim, não me recordo mais de nenhum título. Que me chamou mais atenção esses, digamos assim. Em primeiro lugar, eu te Uhum. diria que As Rosas da Revolução. Aí veria depois Aquele Dia Junto ao Mar, vem O Abismo, uma trilogia Suave Tom da do Abismo, Diedra. né? O Suave Tom do Abismo. Você, quando termina, você fica completamente sufocado. Eu falei isso para ela até. Fica Uhum. sufocado, agoniado. Com a leitura, né? Porque é uma leitura muito pesada. Você se gosta tanto de As Rosas da Revolução que pegou uma personagem emprestada rapidinho, né, para dar um oi Peguei. ali em Rosas Amarelas. Como que surgiu essa ideia de trazer a personagem de As Rosas e a Revolução para o Rosas A Amarelas? Alda, né? Trazer a Isso, a Alda. Alda. Então, a ideia era fazer anos 50 até a década, até 2000, até os anos Uhum. 2000. Só que não tem como você sair, passar pela década de 60 e não falar do golpe militar, né? Não tem Exatamente. como, impossível. E a personagem, sendo quem ela era, ela tinha uma participação política grande. E aí me surgiu a ideia, eu já ia fazer isso, Uhum. porque algumas pessoas eu conheci não na década de 60, porque eu era muito criança ainda. Mas mais tarde, ali no comecinho da década de 80, eu conheci, que foi Prestes, eu conheci a Maria Aragão, que eu cito no livro. E aí eu resolvi trazer para a década de 60. Uma reunião, Sim. essa reunião que eu tive lá nos anos 80, eu resolvi trazer para os anos 60. Para a Tá. minha personagem. E aí eu fiquei, poxa, eu podia fazer uma homenagem a Rosas, já que eu gosto tanto dela. Mas para isso eu preciso de autorização, eu não posso simplesmente citar e, né? Outra coisa que você não podia, se você fala da década de 60, você tem que falar no golpe, você tem que falar na tortura e você tem que falar no calabouço. São 3 coisas que marcaram aquela década, né? Sim, ainda mais vivendo nos tempos que a gente está, a gente tem que deixar claro que não foi uma Não foi um mar de revolução. rosas. Não, não é Exatamente. revolução. Golpe. Foi Golpe golpe. mesmo. E aí eu pedi autorização para a Karina. Eu gosto muito da Karina, a gente de vez em quando conversa. Ela é E aí muito eu pedi, fofa. Karina, ela é um amor, menina. A Karina não existe. Aí eu perguntei, Karina, eu posso usar a Alda, prestar uma homenagem? Você me autoriza a prestar homenagem para ela? Vou citá-la em uma situação assim, assim, assim. Ela disse, imagina, fica à vontade. Pode fazer, pode usar. E aí eu fiz. E como que foi o processo de Rosas Amarelas? Porque ele, você falou da passagem do tempo, né? Dá algum trabalho a mais escrever um livro que passa por várias décadas ou não? Quando eu resolvi escrever Rosas, fazer um romance de época, eu te falei antes que eu gosto de me desafiar. Então, Uhum. para mim, era um grande desafio, porque quando você sai da tua zona de conforto, que é o presente, por mais que seja algo que você já tenha vivido, eu não vivi na década de 50, na década de 60 eu era uma criança, eu nasci na década de 60. Você tem que pesquisar muito e você tem que tomar muito cuidado para não cometer nenhuma gafe, nenhum erro, Uhum. para ter certeza do que... assim, as fontes que você está pesquisando tem que ser fonte segura, fonte oficial, Sim. uma fonte que você confie para utilizar os Uhum. dados que ela tem, né? Então, não foi uma tarefa fácil, porque, na verdade, Rosas Amarelas, ela começa em 1950, mas ela tem flashes para os anos 2000. Então, são 2 histórias paralelas. Você tem 4 personagens, você tem 2, que é a Sofia e a Elisa, que estão lá na década de 50, e você tem 2 personagens que estão nos anos 2000, que é a Mariana
e a Clara. Então, eu tinha que fazer a conexão entre o que estava acontecendo lá em 1950 com o que estava acontecendo em 2000. E isso é complicado para não deixar o leitor perdido, voando, meu Deus, sobre o que é que ela está falando. Quem é que está falando? E principalmente os dados, as informações. Eu fui assistir muito vídeo de época, eu li muito a respeito, muitos livros que tratam sobre a história de Getúlio Vargas, a história da ditadura, os anos 80. Os anos 80 eu já era jovenzinha, já algumas coisas eu me lembro, mas você não pode confiar na sua cabeça, né? Uhum. Então, para que as músicas batessem, os fatos batessem. Então, não é fácil escrever um romance de época, não. E que dica que você dá para as pessoas para as meninas especificamente, as meninas lésbicas, bissexuais, que querem colocar suas histórias no mundo? Eu sempre digo que escrever é um exercício. Então, o único jeito de você escrever é escrevendo. Mas assim, escrevendo, revisa, escreve, revisa, escreve, revisa. Pega 2, 3 pessoas que sejam amigas, mas não tanto. Porque às vezes quando você é muito amigo, você fica meio, poxa, eu não vou falar porque fulano vai se chatear. Então, é bom que você tenha 2, 3 pessoas que leiam o que você escreve, que te diga, olha, isso aqui, bem aqui que você escreveu, não está legal. Esse personagem aqui não é ruim, ou não, esse aqui está legal. Então, tenha sempre o seu público beta, dizer assim, e tenha coragem de fazer. Coragem é Meter a cara e importante. fazer mesmo. Viu, Jé? Opa, uma direta bem assim, né? Na minha cara aqui. E Giza, onde que as pessoas podem te encontrar os seus livros? Olha, o meu Instagram é o @GizaNunesAutora. Quem fala comigo lá pelo direct sempre eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu estou em aula, alguma coisa assim, mas eu sempre respondo, sou eu que respondo mesmo. A Lucélia, ela administra as postagens, mas quem responde sou eu. O meu livro está na Amazon. Por hora, Apartamento 52 e Rosas Amarelas estão apenas em e-book, mas a previsão é que em setembro a gente faça a segunda edição físico de Apartamento 52 e logo em seguida, ali pelo meados de outubro, Rosas Amarelas, o físico também. É só seguir a Giza no Instagram e Isso. me seguir também lá no Instagram, que a gente vai compartilhando as informações. E se vocês forem comprar os e-books, não se esqueçam De avaliar. de avaliar, de darem as estrelas, deixar comentários, porque isso ajuda muito, muito Com toda a certeza. autora, certo? Isso. Giza, muito obrigada por aceitar esse bate-papo comigo, que venham muito mais inspirações e livros para a gente. Obrigada, Jé. Obrigada mesmo. É muito bom mesmo estar aqui, falar com você. Essa entrevista, muito bom te ver, que a última vez que a gente se viu foi em São Paulo, quase que no século passado, né? Praticamente. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por ter me trazido aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Apartamento 52 e Rosas Amarelas, e que a gente marque outros encontros para falar dos futuros, né? Com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo. Um beijo. Tchau.